Fala, malta! E é Ramon Duarte Kleber Williams. e a gente está aqui para vocês para trazer mais um vídeo da nossa série Verdades Bíblicas. Boa! Antes de mais nada, já aperta o botão de curtir, já compartilha esse vídeo, faz um comentário aí embaixo, coloque sugestões para novos vídeos. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre oração. Canta aí, igreja. Canta aí. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Esse tema. Esse é o tema. Deus rejeita a oração? E aí? Oração é alimento. Oração é alimento? Ó, bastidores participando. Boa, bastidores! É isso aí. Pega a sua Bíblia de papel e junto com a gente vamos descobrir o que a Bíblia nos diz sobre isso. Mais uma vez, Bíblia de papel, nada de telemóvel. Então, será que Deus rejeita a nossa oração? A gente tem que ter em mente que Deus é um Deus soberano. Ele faz o que Ele quer. E quando a gente fala assim, Deus não rejeita a oração, estamos falando o quê? Qualquer oração é válida. E outra, estamos falando por Deus, como se nós pudéssemos falar por Ele. Ó, Deus não rejeita a oração, sendo que isso não está escrito. E não é o que acontece sempre. Então vamos ver na Bíblia. Isaías, primeiro capítulo. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Aqui no prelúdio, o Senhor julga seu povo. Olha só o que está escrito. Quando estendeste as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliquei as vossas orações, não mais as ouvirei. Porquanto as vossas mãos estão condenadas e cheias de sangue inocente. Aqui é Deus falando que não adianta orar que Ele não vai ouvir. Por quê? Porque é um povo rebelde, é um povo idólatra, é um povo que não está agradando a Deus. E temos mais capítulos, mais versículos de orações rejeitadas. Jeremias 7, 16. 7:16. Aqui é Deus falando com Jeremias, olha só. E tu, Jeremias, não intercedas por este povo, e não eleves em favor dele um só lamento ou oração. E não insista junto a mim, porque não vou te dar ouvidos enquanto é isso. É Deus falando com o profeta, não ore, não insista, eu não vou ouvir. Por quê? Eu gosto dessa versão aqui, Kleber. Leio. Essa aqui, mano, essa aqui é mais punk. Porque Deus aqui ele é mais radical. Versão Almeida, revista atualizada. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes. Olha como que Deus fala, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Ou seja, falando realmente do povo que não está agradando a Deus, um povo rebelde, um povo idólatra. Então, como vai chegar essa oração até Deus? Não adianta. Então, Deus rejeita oração, sim. Por E quê? outra, detalhe que você estava falando agora, é um profeta. É um profeta. O profeta não estava errado, ele não estava em pecado, mas ele estava orando por uma nação que estava errada. E Deus não ouviria a oração de um profeta, de um homem de Deus. Um homem de Deus. Não seria. Então, existem situações. Eu não posso falar por Deus. Deus não vai fazer isso. Eu não posso decretar por Deus. Eu decreto que Deus vai fazer, porque Ele é soberano. Então, gente, Deus rejeita a oração. Deus rejeita a oração. É o que temos que saber. Ele faz o que Ele quer. Rejeita por quê? Porque Ele quer. Pois, ele é Deus, é soberano. Não é eu que discuto isso, né? A gente tem que entender, tem que ter o discernimento, né? A nossa mente tem que ser uma mente que esteja cativa aos pensamentos de Deus. Então nós conseguiremos orar o que Ele quer para nós. Agora, se não buscamos intimidade, se não temos comunhão com Deus e orarmos sem saber qual o propósito deles para nós, vamos orar, e não vai acontecer nada. Deus vai rejeitar essa oração. E lemos aqui alguns versículos que comprovam isso. Mas tem a segunda parte da música. Oração é alimento. Vamos lá, Ramon. Oração é alimento. Oração é alimento. E aí? Eu acho que isso todo cristão já sabe, né, mano? Mas canta. Mas canta. Então vamos aprender a cantar, gente. Vamos cantar verdades bíblicas. Pronto, a gente vai trazer aqui somente um texto de um exemplo. Acho que é o exemplo maior que a gente tem, que é do próprio Cristo. E Jesus, quando foi tentado no deserto,
onde Satanás pede para ele transformar pedras em pães. E agora eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, porque algumas Bíblias foram atualizadas e foi retirada essa segunda parte, que eu vou ler agora para vocês. Quando Satanás o tentou para transformar as pedras em pães, Jesus, porém, respondeu. Mateus, capítulo 4, no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De repente a sua Bíblia vai ter só a primeira parte, porque de tanta atualização, até a verdade bíblica eles estão escondendo de nós, por incrível que pareça. Então, a segunda parte é a mais importante aqui. E o que Jesus está citando? A própria Bíblia. Porque o que Jesus citou para Satanás aqui, e respondeu para Satanás, está escrito lá em Deuteronômio. Vamos lá, Pentateuco agora, os primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 3. É Deus ditando a lei para o povo. E aqui vai dizer: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Isso, presta bem atenção, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, o Senhor, viverá o homem. Ou seja, o que é alimento para o homem é a palavra de Deus, porque o que sai da boca de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, isso é a boca de Deus, isso é a nossa verdade, é isso que nos alimenta. Interessante falar que Jesus está fazendo o que no deserto? Pois, Jejuando e orando. Jejuando e orando. E ele falou que alimenta o quê? É a palavra. Exato. Então, tá jejuando e orando, mas ele, naquele processo de jejuar e orar, falou que o alimento é a palavra de Deus, não é a oração. Ok? Ele não estava ali para se alimentar. Exato. Mas ele falou que o alimento é a palavra de Deus. Então, de repente, você pode estar numa situação de deserto, assim como Jesus também estava. Você pode estar passando provações, assim como Jesus também foi provado no deserto. E aqui você tem que entender que provação e tentação são coisas totalmente diferentes. E quando Jesus foi tentado no deserto, onde ele estava sendo provado, quem levou Jesus para o deserto? A própria palavra vai dizer, o Espírito Santo. Então, se hoje você está numa situação de prova, saiba que foi Deus que te colocou aí. E entenda que a tentação vai vir, assim como veio para Cristo. Mas você tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Porque o que vai te alimentar nesse deserto que você está passando não é a música que você está ouvindo. A menos que essa música seja bíblica. Se essa música que você está ouvindo é bíblica, ela professa as verdades bíblicas de Deus, sim, isso sim é bom você ouvir. Nós entendemos que a oração é muito importante, nem só importante, é fundamental para esse processo. Eu costumo dizer que a oração pode ser um pedido de alimento, mas não que vai ser respondido. Ele pode rejeitar ou não, mas você pedir, sabe? E a palavra de Deus vai vir te alimentar, mas a oração não é alimento, a palavra é o alimento. A palavra é o alimento. E como Spurgeon sempre disse, né? A oração e a palavra é como um pássaro. Pergunta para ele qual asa ele prefere mais. Ele precisa das duas. Então não basta orar se você não ler a Bíblia. Não basta você só ler a Bíblia se você não orar, se você não meditar nessa palavra. Se você está passando a mesma situação, assim como Cristo estava no deserto, foi tentado por Satanás, e aqui você tem que entender que ele estava em provação pelo próprio Espírito Santo, porque quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo, mas a tentação veio de Satanás. Então, se hoje você se encontra no deserto da sua vida, saiba que
pode ser o próprio Espírito Santo que te colocou aí. E que você, assim como Cristo, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Porque o que alimentou ele naquele deserto não foram músicas. Sim, nós entendemos que a oração é fundamental para esse processo de deserto, né? Mas a oração é como um pedido de alimento. É falar, Deus, me envie uma palavra. Mas eu não posso me alimentar daquilo que eu dou para Deus. Oração é eu dou, eu falo para Deus, ok? A palavra de Deus que nos alimenta. Mas ele pode ouvir e responder? Sim. Pode ouvir e rejeitar? Sim. Ele é Deus? Ele é Deus, então oração não é alimento. A palavra é alimento. Eu posso pedir por alimento na minha oração. Sim. Mas quem envia a palavra é Deus. E a palavra dele que vai me alimentar. Não a minha oração. Como eu vou me alimentar daquilo mesmo que eu estou oferecendo? Daquilo que está saindo de mim? Não tem como, correto? Sim. Então, malta, o nosso exemplo maior é Jesus. E no deserto, ele jejuou e orou, mas estava fundamentado na palavra de Deus. Assim como Spurgeon sempre disse, pergunte para um pássaro qual asa ele prefere mais. Assim é a nossa vida, é a vida de um cristão. O que você prefere mais, oração ou a palavra de Deus? Não, as duas andam juntas. Até porque as maiores heresias que a gente vê no nosso mundo, Pois. no gospel, é porque não estão fundamentados. É oração, aí age por revelações, e tem uma revelação nova aqui, tem uma revelação. Se fosse fundamentado nisso aqui, não existiria essas coisas. Pois. Fundamental que estejamos Fundamental. cravados Na palavra de Deus. Aí não tem como ter heresia, não tem como ter margem para heresias ou novas revelações que Exato. surgem por aí. Até porque Satanás, quando chega para Jesus, ele vem com uma meia verdade. Meia verdade. O que não é uma verdade inteira, é uma meia verdade e se torna uma mentira. Porque quando ele chega e fala, Não Jesus, é o diabo. é o de próprio diabo. Entendi. Tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus tinha poder para fazer isso? O próprio diabo sabia que tinha. O diabo sabia que ele era o filho de Deus? Sabia que ele era o filho de Deus. Mas Jesus, baseado na palavra, sabe? Eu lembro do Salomão do Reggae agora. Sou baseado. Mas na tem uma palavra. cantora. Canta! Porque eu sou baseado na palavra e nela eu me ajo. É isso aí. Palavra. Jesus era fundamentado na palavra. E foi isso que fez ele vencer a tentação do diabo. A provação foi o Espírito Santo que levou ele para lá. Mas ele venceu a tentação através da palavra. Então, se hoje você está sendo tentado em alguma área da sua vida, saiba que você só vai vencer isso através de oração e a palavra de Deus. Não só oração, não é só palavra, mas as duas em conjunto. Palavra e oração. Se você que está aí, está vendo esse vídeo e mora na Leiria, na região do centro, nos procure, entre em contato no direct. Nós nos reunimos todas as quinta-feiras para estudos como esse e muitos outros. Exatamente. Você que mora aqui em Portugal, em Leiria, nos procura, deixe comentário aí embaixo, curte esse vídeo, compartilha com mais gente, se você gostou. Então, a gente está aqui para te ajudar e pronto, juntos vamos crescer, baseados Na palavra. na palavra. Tamo junto, valeu. Tamo junto, valeu galera.